Segunda de Pedro, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Quem achou, diga eu achei. Verso 5 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Irmãos, feche seus olhos. Pai querido, no nome de Jesus, que a Tua palavra seja boa semente, lançada sobre a boa terra nesse momento, Pai. Que o Senhor tenha liberdade e fale conosco, porque nós precisamos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui há algumas semanas falando sobre esse assunto. Crescendo em uma fé viva e produtiva. E nós vimos que é possível ter fé, mas essa fé estar morta. É possível nós sermos o povo da fé, mas a nossa fé não gera vida, nem em nós mesmos, quanto mais nas outras pessoas. E nós vimos no decorrer dessas semanas, que para a nossa fé ser uma fé viva e uma fé produtiva, não basta só fé. O apóstolo Pedro diz que nós devemos nos empenhar para acrescentar à nossa fé várias coisas. Dentre elas, virtude, que nós vimos que é o bom caráter. Não basta só ter fé, é preciso ser uma pessoa de caráter. É preciso ter virtude. É preciso ser alguém com um bom nome, é preciso ser alguém confiável. Senão nossa fé morre. Não basta só fé, é preciso ter conhecimento. Não é só acreditar, a fé não é cega, a fé é baseada em algo. Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então é preciso ter conhecimento. Nós vimos, e aqui todos nós aqui, eu acho que já acrescentamos, glória a Deus por isso, precisamos de domínio próprio. Amém ou não? Todo mundo já acrescentou domínio próprio à sua fé? Agora quando alguém te fecha no trânsito, você falou glória. Não? Ainda não, né? Estamos tentando, né, irmãos? A gente chega lá. Nós vimos que precisamos de perseverança. Nós vimos que precisamos de piedade. Semana passada nós vimos que precisamos de fraternidade. Não é só fé. É ser uma fé em um ambiente fraterno, onde a gente ama os nossos irmãos. Onde nós entendemos que, a Bíblia diz em Provérbios 27:12, que ferro afia o ferro e o irmão afia o irmão. Ou seja, o defeito desse meu irmão, o defeito desse seu irmão que está ao seu lado, é algo que te abençoa. Olha que bênção que nós aprendemos semana passada. Não é uma bênção isso? Saber que o defeito dessa pessoa, olha para ela que está do seu lado aí, olha. O defeito dela te abençoa. Olha que bênção, irmão. Fala para ela aí, seu defeito me abençoa, irmão. Mas não abusa, aleluia. Porque a gente ainda está exercitando o domínio próprio. O domínio próprio ainda não chegou onde tinha que chegar. E por último, o que nos falta acrescentar à nossa fé é o amor. Nos falta acrescentar o amor, que é o que nós vamos falar hoje, irmãos. O amor é a marca do cristianismo. É a marca do próprio Cristo. João 3,16, o texto áureo de todo cristão evangélico, é porque Deus amou o mundo. A motivação de Deus em enviar Jesus foi o amor. Deus não foi motivado por dó. Deus não foi motivado por pena. Deus não foi motivado por um orgulho da sua criação estar se destruindo. Não, Ele foi motivado pelo amor. Então o amor é a marca do Evangelho, o amor é a marca do Cristo. O Cristo é conhecido pelo amor dele. Ele amou as pessoas como ninguém amou. E ele pediu isso dos discípulos. Ele disse, olha, a partir de hoje, vocês devem amar a Deus acima de tudo, e vocês devem amar o próximo como eu amei vocês.
1 de João 3,16 diz que não há amor maior que esse, que é dar a sua própria vida em favor do seu irmão. E foi o que Jesus fez. Então a marca do Evangelho é o amor. Jesus, ele demonstrou isso, irmãos. Ele fez pontes com pessoas que a religião não foi capaz de fazer. A religião da época não falava com os leprosos. Os líderes religiosos mantinham distância deles. Os líderes religiosos não falavam com prostitutas. Os líderes religiosos não falavam com publicanos, cobradores de impostos. Os líderes da época não falavam com os gentios, aqueles que não eram judeus. Mas o amor de Jesus construiu ponte com todas essas pessoas. Até então, o Antigo Testamento todo era o seguinte: tem alguém leproso, se você toca no leproso, você fica impuro. O Antigo Testamento era assim: acontecia alguma coisa ruim, havia sangue, alguém matava alguém, se você tocava no defunto, você ficava impuro. Se você fazia qualquer coisa que fugia da religião, você ficava impuro. Vem Jesus com o seu amor extraordinário e inverte toda a situação. E uma das vezes, 10 leprosos chegam até ele e falam: Jesus, nos cura. E Jesus, ao invés de ficar impuro pela aproximação, a aproximação de Jesus com os leprosos é que curou os leprosos. A partir de Jesus, agora a gente não fica impuro quando toca em outras pessoas. São as pessoas que ficam purificadas pelo amor de Deus que existe em nós. O amor constrói pontes, irmãos, que a religião não é capaz de construir. E Jesus provou isso. Jesus mostrou isso. Jesus se aproximou de leprosos. Jesus falou com mulheres adúlteras sem discriminá-las. Jesus conversou com uma mulher adúltera, samaritana, e conversou muito com ela, e falou frases que são marcantes. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em... Ele falou isso para uma mulher adúltera. Hoje a gente até fala com pessoas que são diferentes da gente, mas a gente já fala acusando, a gente já fala xingando, a gente já fala mostrando o inferno para elas. A gente não tem a capacidade de amá-las como Jesus tinha. Em outra ocasião, Jesus está comendo na casa de um fariseu, e chega uma mulher e rompe a casa dele e começa a chorar nos pés de Jesus. E o fariseu pensa, ele só pensou, ele disse assim: se esse homem fosse profeta e soubesse quem é essa mulher, ele jamais deixaria isso acontecer. Jesus, como era cheio do Espírito Santo, ele falou assim: Simão, fala uma coisa para mim. Eu cheguei na tua casa e você não me deu água para lavar as mãos. Você não me recebeu bem. Essa mulher, ela chegou e ela está lavando os meus pés com as lágrimas delas e enxugando com os cabelos dela. Olha a diferença. A religião faz a gente fazer as coisas certinhas, mas sem amor. É por isso que fé sem amor é religiosidade. As pessoas até Jesus, elas cumpriam os ritos religiosos da melhor forma possível. Os fariseus jejuavam, os fariseus oravam, os fariseus faziam visitas, mas eles não amavam ninguém. Aí vem Jesus com seu amor, e ele quebra todos os ritos da religião. Alguém enfermo, olha a falta de amor, irmãos. Veja bem. Eles estão num culto, numa sinagoga, num sábado, e tem uma mulher enferma há 18 anos. Jesus pega e cura aquela mulher. Há 18 anos opressa, há 18 anos enferma. Jesus cura ela no sábado. Se levanta um fariseu, o líder da sinagoga, e fala assim: olha, quero falar uma coisa aqui. Se vocês querem ser curados, venham ir qualquer dia, menos no sábado. Olha o que a fé sem amor gera nas pessoas. Jesus se revolta com aquilo e ele fala: olha, deixa eu falar uma coisa. Se o seu boi cair num buraco no dia de sábado, você vai libertar ele, não vai?
Agora essa filha de Abraão foi liberta após 18 anos de escravidão e você fica desse jeito? É assim que você reage? Era uma pessoa de fé, mas não tinha nenhum amor. Fé sem amor não gera vida, irmãos. E é exatamente o que está acontecendo com o cristianismo brasileiro. Igrejas grandes, um movimento de crescimento do evangelho enorme, 42 milhões de evangélicos no Brasil, mas que não tem a capacidade de gerar vida nas pessoas porque não ama. É só um movimento de religião e não é um movimento de fé com amor. E Jesus deixou claro para os discípulos: olha, o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Não é se construírem grandes igrejas ou tiverem canais em televisão, é se vocês se amarem. Jesus ainda falou mais, ele falou: olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, e se o sal perder o sabor, ele não serve para nada mais a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. É a realidade do nosso país, nós estamos sendo pisados pelos homens. As pessoas fazem chacotas de nós, e não é simplesmente uma questão demoníaca, é porque nós perdemos a essência do evangelho, nós deixamos de amar. Eu quero ler com você, falando sobre amor, um texto que define o que é o amor. A gente sabe que Jesus falou em Mateus 24:12, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, amém ou não? Você já ouviu falar isso? Então o problema dos nossos dias não é uma crise de fé, é uma crise de amor. Não é uma crise religiosa, porque religião tem de monte. Irmãos, eu já passei em ruas que era 2 casas, uma igreja, 3 casas, outra igreja, igreja, uma parede com a outra. Não é um problema religioso, é um problema amoroso. Só o amor de Deus é capaz de transformar o mundo. Então a nossa questão não é uma questão de fé, é uma questão de amor. As pessoas aí fora, você vai conversar com elas, elas conhecem a Bíblia. Elas conhecem versículos, elas sabem quem é Jesus, mas elas não enxergam o amor de Deus nas nossas vidas. Elas não enxergam o poder transformador do amor através da gente. Como pode? Está vendo a importância do amor? Dá para entender que a gente precisa aprender a amar, irmãos? Amém ou não? Então eu quero te fazer uma pergunta: o que é o amor? O que é o amor? A gente precisa amar, a gente só é discípulo de Jesus se a gente ama, a gente só muda o mundo se a gente começar a amar como Ele amou. A gente precisa de amor para a nossa fé ser viva, mas o que é isso? Como definir um negócio desse? Existe um texto na Bíblia, que é o texto que mais fala sobre o amor, um texto lindo. Eu quero ler com você em 1 Coríntios capítulo 13, abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 13, é o texto que fala sobre o amor. Interessante é que no capítulo 12, Paulo está esclarecendo alguns fatos com a igreja de Coríntios. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Era gente falando em línguas, era gente interpretando, era gente falando profecia, era gente vendo anjo, era gente vendo o céu aberto, era gente sendo arrebatado, tinha tudo de dom espiritual. E Paulo, no capítulo 12, está falando sobre os dons, como se comportar, como buscar. Ele está fazendo um tratado sobre os dons, mas aí ele chega no capítulo 13, e ele começa o capítulo 13 dizendo assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ou seja, ele está falando: gente, estou falando de dons espirituais com você, mas eu vou falar agora sobre uma coisa muito melhor que falar em línguas, muito melhor que rodar, muito melhor que sair correndo e se jogar na parede falando que foi Deus. Eu já falei para vocês que meu irmão uma vez foi numa igreja, e teve um irmão que ficou tão empolgado, mas tão empolgado com a mensagem, com o que estava acontecendo ali, que
que o irmão chegou no corredor assim, ó, lá do fundo, ele saiu correndo. E aí ele chegou no meio da igreja assim, ele se jogou e deu um peixinho, saiu escorregando. Meu irmão olhou e falou, misericórdia. A pessoa se alegrou tanto que ela fez isso. Se você quiser fazer, fica à vontade, só toma cuidado para não bater a boca e quebrar os dentes. Pelo amor de Deus. Então Paulo está falando assim, ó, até agora eu vim falando de manifestações sobrenaturais com vocês. Mas tem algo que é muito melhor, vai muito além de manifestações sobrenaturais. Passo agora a falar-lhes sobre um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, língua dos anjos, ainda que eu fale elas, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Um sino que ressoa alto, mas é vazio. É algo que todo mundo ouve, mas não tem conteúdo, não tem nada dentro, só tem barulho. Então, dons espirituais sem amor é só barulho. Verso 2: ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Irmãos, olha o nível de fé. Alguém que tem dom de profecia, alguém que conhece todos os mistérios, alguém que tem a fé para mover montanhas, mas que não é nada porque não tem amor. Verso 3: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então Paulo está falando aqui primeiro da importância do amor. Aí agora Paulo começa a definir, dar qualidades, características para o amor. Verso 4: o amor, o que é o amor? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, olha só, permanece fé, esperança e amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor está acima da fé. É por isso que fé sem amor não serve. Irmãos, Paulo dá algumas características aqui sobre o amor. E eu percebo algumas dessas características que estão sumindo do nosso meio. A gente que é o povo do amor, afinal, Deus é? O Deus que nós servimos é? O Deus que habita dentro de nós é? O Deus que nós viemos adorar é? Pode falar de verdade, é amor. Deus é amor, irmãos. Mas algumas características desse Deus que é amor parece estar sumindo. E Jesus falou, né, o amor de muitos esfriaria. E eu quero falar sobre elas. Algumas características que estão sumindo. Porque de repente você está ouvindo, amor, amor, amor. Mas a pergunta é, será que esse amor está na sua vida? Será que você está vivendo esse amor, gerando esse amor, passando esse amor para as pessoas? Será que está na nossa vida? Será que quando alguém me vê, deixa eu ver o pastor Denis, esse cara ama as pessoas. Ou quando alguém me vê e fala, meu Deus do céu, isso aí não ama ninguém. Como que é a reação das pessoas quando nos vê? Irmão Edson, rapaz, esse Edson é amoroso, viu? Não, estou falando hipotético, viu, Edson? Não estou falando... Como será que a gente é reconhecido quando as pessoas nos veem? Então vamos ver algumas características que tem que existir em nós, porque se elas não existirem, então o amor também não está existindo como deveria.
Primeira delas que me chama a atenção, no verso 4, o apóstolo Paulo começa dizendo: o amor é paciente. O amor é paciente, irmãos. Queridos, olha para o nosso tempo, olha para a nossa geração. Antigamente, quando você começou a namorar sua esposa, para você mandar uma frase para ela, você escrevia uma carta num papel, pegava um papel, uma caneta, escrevia, aí você pegava seu perfume, borrifava na carta, alguns já fizeram isso aqui, não fizeram não? Borrifava na carta, aí manchava a letra, porque você foi muito perto do papel, aí dobrava, aí dava um jeito de entregar, aí ela ia para um canto separado, aí ela ia abrir e ver sua mensagem. Hoje em dia, você pega e fala assim: ô amor, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na hora chega para ela. É ou não é? Antigamente, para falar com alguém de Brasília, você ia mandar um fax para a pessoa. Meu Jesus eterno. Hoje não. Tá assim, ó, rápido. Muito rápido. Muito. Hoje, o que mais vende é comida fast food. Comida rápida. Nós já não temos paciência mais para nada. Já reparou como a gente é impaciente? Foi no médico. Passou o horário da consulta. Eita, já quer brigar com a recepcionista. Misericórdia. Irmã Ângela, a senhora deve saber o que é isso, né? Já quer brigar com quem está atendendo. Não, como pode? Eu marquei. A gente está impaciente, irmãos. O mundo está impaciente. O mundo está fazendo com que a gente seja cada vez mais impaciente, inclusive no amor, porque paciência é uma característica do amor. Nós somos impacientes com os outros e nós somos impacientes com Deus. Nós não temos paciência com Deus, irmãos. Veja bem, se a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente já começa a murmurar. Se a gente não entende o trabalhar de Deus, a gente já começa a reclamar, a gente já começa a achar ruim, a gente já quer mudar de igreja porque Deus não está aqui, Deus está lá na outra, aí a gente vai para outra e Deus continua apertando a gente, a vida continua difícil, aí a gente vai para outra, aí não está bom, a gente muda de religião, tudo por impaciência. Começamos a sofrer um pouquinho, não, pelo amor de Deus, não, Deus não está no negócio, Deus não está na minha vida, Deus não me ama, impaciência. A gente precisa parar de ser impaciente, irmãos. Salmo 40, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Não é só esperar, é esperar pacientemente. Se nós fôssemos fazer um salmo da nossa vida, talvez o nosso salmo seria: esperei com muita raiva no Senhor, porque demorou muito. Não falaria isso, mas e seu coração falaria? Se a Bíblia diz que ainda a palavra não nos chegou à boca e Ele já sabe o que a gente quer dizer. Falta paciência, irmãos. Nós não temos mais paciência com as pessoas em esperar a mudança do outro. Ou já vem pronto ou não serve. Vou dar oportunidade para o irmão trazer uma palavra nessa noite. O irmão está nervoso. Primeira vez que vai pregar, segunda... Irmãos, eu até hoje fico muito nervoso. Muito nervoso. Que dirá os irmãos que de repente nunca pregaram, vai pregar a primeira vez. O irmão não vai daqui, vai de lá e prega na simplicidade. A gente que está ouvindo não tem paciência, não. A gente já vai... Ô pastor, como o senhor deixa o irmão desse pregar, pastor? Deus está aqui e está falando, aleluia. Vem alguém cantar, vai ministrar o louvor, vai tocar alguma coisa e não vai tão bem quanto outra pessoa. Ah não dá não, como que nós vai na igreja ouvir um louvor desse? Sendo que você não veio aqui para ouvir louvor, você veio aqui para louvar a Deus também, amém ou não? Então tenha paciência, irmãos.
Tenha paciência, sabe por quê? A gente quer que as pessoas tenham paciência conosco. Quando a gente erra, a gente espera misericórdia. Afinal, eu sou humano, eu erro. Tem que entender que eu erro. Agora, quando o outro erra, não, que isso, não pode errar. Que coisa. Paciência é característica do amor, irmãos. A gente precisa aprender a amar. Olha só, Jesus escolhe Pedro para ser um dos seus discípulos, um dos 12. E Jesus está andando com Pedro. Jesus não multiplica pão na mão de Pedro. Pedro anda sobre as águas com Jesus. Pedro tem uma intimidade fantástica com Jesus. Jesus leva ele para o Monte da Transfiguração, ele vê Moisés, Elias e Jesus numa visão sobrenatural. E ele ainda falou: Jesus, está tão bom aqui, o senhor quer que eu monte umas tendas para nós ficar só por aqui mesmo? Vamos descer mais não? Depois de 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus olha para Pedro e falou: Pedro, quando você se converter, como assim? Andando com o próprio Cristo 3 anos, não era convertido? Não. E Jesus fala: quando você se converter, vai dar testemunho para os seus irmãos. E Jesus esperou pacientemente. Agora alguém começa a andar com a gente, alguém começa a andar na igreja, a gente já quer que a pessoa mude do dia para a noite. A gente já quer que o outro vire o crente mais crente do mundo do dia para a noite. Não é assim, irmãos. O pastor ensinou algo muito fantástico. Na igreja existem níveis de fé, níveis de santificação, vamos dizer assim. Nem todo mundo é um crente que ora 6 horas por dia, não, irmão. Será que alguém aqui é um crente que ora 6 horas por dia? Mas quando a gente vê o outro irmão que não consegue orar 6 minutos por dia, a gente não tem paciência com ele, não. Nosso amor está esfriando. A gente está perdendo a paciência. Você é alguém paciente? Será que você tem paciência com os erros dos outros? Será que você tem paciência quando alguém não alcança ao nível que você esperava que ela alcançasse? Será que você demonstra o amor de Deus através da sua paciência com as pessoas? Será que nós mostramos para esse mundo o amor de Deus através da paciência? A paciência em esperar a mudança, a paciência em acreditar que o outro vai mudar, ainda que lentamente, mas que vai acontecer. Fala para quem está perto de você assim: espera com paciência. Tenha paciência em nome de Jesus. Receba paciência em nome de Jesus. Eita, alguns começaram a falar até em línguas. Receba paciência, é o que eu preciso, meu Deus, aleluia. Recebe paciência, querido. Porque paciência é amor. A gente só é paciente com o que a gente ama. Veja bem, pais, os pais novos, igual eu. Meu filho tem 3 anos. E o que acontece, irmãos? Antes de ter filho, eu vou confessar um pecado para vocês. Antes de ter filho, eu pensava assim: meu filho? Andando na igreja? Rapaz, que isso? Meu filho não. Meu filho? Fazendo escândalo? Tá bom. Meto-lhe a mão na boca. Oh, meu Deus, que língua, Jesus. Que língua, meu Deus. Com o filho dos irmãos eu ficava irritado, mas não falava nada, né? E não era com o seu não, era de outra igreja que eu era. Eu me irritava, falava: meu Deus, não é possível que o pai não está vendo uma coisa dessa? Que pai é esse que não põe controle no filho, não sei o que lá? Não é? É, você também, né, Alzira? É. Aí veio meu filho, calmo que só ele, meu Deus do céu. Olha, Jesus, eu louvo a Deus pela vitalidade que Ele deu para o meu filho. Louvo a Deus. Eu só tenho orado por mais paciência para mim.
Mas louva a Deus. E aí com o meu filho, irmão, às vezes ele corre, eu olho assim e falo, João. Mas se fosse filho do outro, eu já falava, que pai que não está vendo correndo, não sei o que lá. Aí meu filho dá 2 voltas e fala, João, 1. E ele olha para mim no 1 e corre. Eu falo, meu Deus do céu. Mas por que eu tenho paciência? Porque eu amo muito. A gente só tem paciência com o que a gente ama muito. Então está na hora da gente amar mais as pessoas e sermos mais pacientes com elas. Amém, irmãos? Outra característica do amor, no verso 5, diz assim: o amor não procura os seus próprios interesses. O amor não procura os seus próprios interesses. Egoísmo e hedonismo são as palavras que definem a nossa geração. Hedonista é o culto ao prazer próprio. Eu só faço aquilo que me agrada. É o lema de hoje. Você não precisa mais sofrer, você não pode sofrer, você tem que viver e viver fazendo tudo o que você quiser viver. Quando a Bíblia diz que o amor não procura os seus próprios interesses. O amor não se volta para si mesmo. É o que Jesus fez. Ele abriu mão de um trono de glória. Ele se fez carne. Ele veio para um corpo igual ao nosso. Um corpo que definha. Um corpo que fica doente. Um corpo de humilhação. Ele decidiu nascer criança. Ele podia, irmão. Jesus, já parou para pensar que Jesus podia já vir homem grande, formado? Não. Ele decidiu nascer criança. Ele decidiu abrir mão de todas as regalias que ele tinha, por amor ao outro, porque Deus amou o mundo. O amor não busca seus próprios interesses, irmãos. Será que a gente não está sendo egoísta demais em tudo que a gente faz? Será que a gente não olha o outro só vendo no outro uma oportunidade de crescer? Será que a gente não ajuda o outro só quando essa ajuda que a gente dá vai reverter em algo bom para nós mesmos? Quem de nós está disposto, não vou nem falar a dar a vida pelo outro, mas a sofrer um pouco para que o outro se dê bem? A abrir mão de um conforto seu para proporcionar algum tipo de conforto para o outro? O amor está esfriando, irmãos, e a gente está cada vez mais egoísta. O egoísmo é uma prova enorme de que o nosso amor está esfriando. Porque o verdadeiro amor não busca seus próprios interesses. Às vezes a gente chega na igreja e reclama porque o estacionamento está cheio. Ao invés de falar, glória a Deus, porque os irmãos colocaram o carro lá, está segurinho, está tudo bem, graças a Deus por isso. Às vezes a gente chega na igreja e reclama do obreiro que fez alguma coisa, mas a gente não para pensar que o obreiro chegou 1 hora antes aqui para preparar todo esse ambiente para a gente. A gente só está olhando para nós, só para a gente, só para a gente, só para a gente. A gente reclama do louvor, sabe que tem domingo que o louvor chega aqui às 3 horas da tarde, irmãos, e vai embora só quando o culto acaba. Quanto que a gente, às 3 horas da tarde, estava engolindo um abacaxi para ajudar a digerir o churrasco. Engolindo abacaxi, Miguel. A gente não para para pensar no outro. A gente estoura com o outro sem saber como foi o dia dele. A gente faz mal para o outro, a gente critica, a gente reclama o outro, porque a gente só está olhando a gente. A gente está buscando os nossos próprios interesses, ao invés de ouvir o outro. Uma coisa muito fantástica que Jesus fez foi dar ouvido aos cegos. Ele deu ouvido aos cegos. Antes de dar visão, ele deu ouvido. Ele deu o ouvido dele para ouvir o que os cegos queriam falar. Enquanto a multidão, o cego estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão estava, cala a boca, fica quieto, volta para o seu lugar. E Jesus fala, espera aí, deixa eu ouvi-los.
Antes de dar a visão para o cego, Jesus deu o ouvido dele para eles. Porque ele não estava aqui nessa terra buscando os próprios interesses dele. Ele não estava aqui nessa terra para viver para si mesmo. Sabe por que a gente reclama tanto da vida e dos nossos problemas, irmãos? Ah, minha vida está difícil demais. Eu estou com 10 mil reais na conta, eu não sei o que eu faço com esses 10 mil, isso está me tirando sono. Meu Deus do céu. Primeiro dizima, depois você compartilha com os irmãos, paga pizza para o pastor, aleluia, e está tudo certo. Minha vida está difícil demais, eu reclamo. Sabe por quê? Porque você não parou para ouvir como está a vida de quem está do seu lado. Às vezes a gente vai fazer algumas visitas e a gente começa a conversar com algumas pessoas. Isso já aconteceu muito, irmãos, quando a gente vai ministrar ceia para os enfermos. E às vezes você não está bem, está com algum problema, está pensando em alguma coisa da vida ruim. Aí você vai levar a ceia e a pessoa começa a falar da vida dela. E falar da vida dela. E cada vez mais a gente vai falando, meu Deus, me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Me perdoa. Quando a gente dá ouvido para os outros, a nossa visão é aberta. Para de olhar para si mesmo, irmão. Vamos parar de olhar só para a gente mesmo. Abre o olho. Tem alguém do seu lado que está precisando do amor de Deus através da sua vida. A gente precisa aprender a amar, irmãos. Última característica do amor que me chama a atenção, no verso 7, diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é o amor. O amor está disposto a sofrer por uma causa. O amor está disposto, irmão, a sofrer, a viver momentos de dor por uma causa, por alguém. É o Cristo que decidiu ir para uma cruz, decidiu ser humilhado, xingado, decidiu apanhar por alguém. Tudo sofre. É difícil falar isso numa geração que aboliu o sofrimento. Não quero sofrer, eu não quero sofrer de jeito nenhum, quando o sofrimento faz parte da vida cristã. O amor está disposto a sofrer, irmãos. É o pai que está disposto a sofrer noites de oração pelo seu filho. Isso é amar. Se você, pai, está nessa condição, no nome de Jesus, o seu amor será correspondido por Deus, o milagre vai acontecer na vida do seu filho. É alguém que está disposto a sofrer, até ver a mudança real acontecer na vida do outro. Na nossa vida nós tivemos pessoas que foram assim, gente. Gente que acreditou na gente, em momentos que nem a gente mesmo acreditava. Pessoas que decidiram sofrer por amar a nossa vida. Agora chegou a nossa vez de sofrer por amar outras pessoas. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo suporta e tudo espera. Decida amar assim, acreditando que um dia vai mudar, ainda que tudo diga que não. A última palavra acerca de qualquer coisa nessa vida vem do trono da graça, do Deus a quem servimos. Então nós vamos crer até o final, porque o amor tudo crê, o amor acredita até o fim. De quais projetos ou pessoas você decidiu desistir? Volte a amar essas pessoas. Volte a acreditar nesses projetos, porque o amor tudo crê. O problema não é de fé, o problema é de amor. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. E suporta de dar suporte. Essa mesa está suportando esse copo. Ela está dando suporte para que esse copo fique em pé e não caia. Quando a gente diz que o amor suporta, é porque o amor dá suporte para que outros não caiam. Decida dar o suporte para alguém, querido. Olha o exemplo de Jesus. Jesus sofreu, acreditou,
esperou e suportou pessoas que ninguém dava nada. Pessoas que a sociedade já tinha desistido delas. Mas um homem decidiu acreditar, decidiu suportar, decidiu sofrer, decidiu esperar. E por isso veio salvação a esse mundo. Pela decisão de uma pessoa que resolveu amar. Decida amar, querido. Sabendo que você vai sofrer, vai esperar, vai ter que acreditar quando parece que não vai ter jeito. Vai ter que dar suporte para a pessoa, às vezes na condição de pecado. Mas que vai resultar em salvação no nome de Jesus. Faça como Cristo fez. Para terminar, eu pergunto, e a gente? Como está o nosso nível de amor? Somos um povo que tem fé, senão você não teria vindo nessa igreja hoje. Mas e o nosso amor? Porque sem amor a nossa fé é só religião. Sem amor não faz sentido servir o Deus que é amor. Deus é amor. Como está o nosso nível de amor, irmãos? Será que o nosso amor está criando pontes? Ou será que a nossa religiosidade está destruindo elas? Será que o nosso amor está gerando vida nas pessoas? Ou a nossa religiosidade está deixando pessoas em condição de morte? Que é o que os fariseus faziam. Tinham religiosidade, mas para eles a prostituta não tinha jeito, o publicano não tinha jeito, o gentil não tinha jeito, deixa morrer, não tem jeito. Aí vem Jesus e quebra tudo isso com o amor dele. Tudo isso define o tipo de vida que a gente quer ter. Toda essa série de mensagens vai definir o tipo de vida que a gente quer ter. Uma fé viva e produtiva, ou a gente quer continuar carregando uma fé morta, que não gera nada na nossa vida, não gera nada na vida de ninguém? Isso é uma decisão nossa. Quer viver uma vida que gera vida nos outros, irmãos? Quer viver uma vida que tem sentido, uma vida que vai muito além dos compromissos religiosos, uma vida que vai muito além da frequência nos cultos, que é extremamente importante. A gente falou disso semana passada. Você não veio semana passada? Entra no site, está lá no site a mensagem de semana passada. Uma vida que vai muito além dos encontros religiosos, uma vida que gera vida nesse mundo, uma vida que salga a terra, uma vida que ilumina o mundo. Então decida amar. Não tem outro caminho. Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz para a igreja de Éfeso, olha, antes ele diz, eu tenho a favor de vocês que vocês trabalham muito, vocês têm uma teologia maravilhosa, vocês têm conhecimento, vocês refutam aqueles que deturpam a teologia sadia, mas tem uma coisa, apesar do trabalho, apesar do conhecimento, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Será que a gente não está trabalhando muito para Ele, estudando muito para Ele, mas ainda assim não estamos amando as pessoas? Como você quer sair daqui hoje? Como você quer viver a sua vida a partir do dia de hoje? Escolha. Ou você sai daqui decidindo ser um agente de vida e transformação no mundo através do amor de Deus. Ou você sai daqui como se esse culto não tivesse acontecido, para viver uma vida cheia de compromissos religiosos, mas que não gera vida na vida de ninguém, nem na sua mesmo. Feche seus olhos. Pai querido, nós entendemos, ó Pai, a sua proposta para nós. Entendemos também sobre a importância do amor. Entendemos, ó Pai, desde a semana passada, que o Senhor fala através da sua palavra que quem não ama está morto. Que só é possível ser seu discípulo se nós amarmos. Hoje ainda vimos que nós precisamos amar pessoas que estão em condição de pecado, e dos mais variados pecados, assim como o Senhor amou, Pai. O Senhor amou pessoas que eram absolutamente rejeitadas na sociedade. E o Senhor incluiu essas pessoas que a sociedade rejeitava
no seu reino, Pai. Através do seu amor que transforma, que purifica. No nome de Jesus, nos faz ser pessoas que amam. Nos faz ser pessoas que são pacientes por causa do amor. Nos faz ser pessoas que não buscam seus próprios interesses. Nos faz ser pessoas que estão dispostos a sofrer, a acreditar, a esperar e a suportar por causa do seu amor, ó Pai. Que o mundo nos persiga por causa do seu amor e não por causa da falta dele, Pai. Que o mundo fale de nós por sermos um povo que ama e prega um amor transformador e não por sermos um povo simplesmente religioso, Pai. Transforma a nossa vida a começar na nossa casa. Que as pessoas da nossa casa entendam e vejam que nós aprendemos a amar com o Senhor. Que as pessoas do nosso trabalho olhem para nós e vejam alguém que aprendeu a amar com Deus a quem diz servir, Pai. E por onde nós passarmos, que a gente deixe o rastro do seu amor. E esse amor gere vida para a glória do seu nome. No nome de Jesus. Amém e amém.